Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Word comigo. Nessa aula falaremos agora sobre as ferramentas aqui do Word relacionadas a margens, fontes e alinhamentos de texto para você conseguir utilizar essas ferramentas básicas no seu dia a dia. Utilizaremos aqui essa aba página inicial e utilizaremos essas categorias aqui de fonte, de parágrafo e estilos para vocês estarem aprendendo a fazer as margens, fontes e elementos de texto. Vamos começar então com as fontes aqui. Como podem ver, estou na fonte utilizando a fonte Calibre, mas as outras tipos de fonte que a gente pode estar utilizando aqui. Hoje disponibiliza aqui para a gente uma variedade gigante de fontes que você pode estar utilizando. Eu recomendo vocês utilizarem a fonte que é padrão na empresa de vocês, onde vocês trabalham, caso você esteja escrevendo texto, né, na empresa ou no trabalho. Geralmente se utiliza alguma fonte padrão na empresa e geralmente essa fonte vai estar em preto. Caso queira alterar a cor dessa fonte, basta vir aqui nessa opção e então você irá conseguir alterar a cor da fonte. Como pode ver, quero entrar cor fonte azul, quero uma cor fonte amarela, enfim, você consegue ir mudando a cor da fonte. Você tem as cores aqui que o Windows Word te informa. Você pode mudar também a forma como a cor é, se é metálica ou não. Você consegue ter uma paleta de cores maior, caso queira. Mas aqui deixaremos preto, como é o padrão. Você consegue realçar o texto, como por exemplo, como se fosse passar um marcador de texto. Você quer realçar alguma palavra, algum texto, algum amigo ou colega de trabalho, você pode estar realçando o texto. Uma dica boa, por exemplo, eu fiz uma edição sem querer no texto, como que eu desfaço aqui no Word? Você tem a opção aqui em cima, essas duas aqui, e desfazer e refazer o que você fez. Como, por exemplo, quero desfazer o que eu acabei de fazer. Você clica aqui, ele desfaz, vai desfazendo. Eu quero refazer o que eu acabei de fazer. Você pode ir clicando. Ou caso queira, também a gente tem os nossos atalhos, que é o Ctrl Z ou Ctrl R, que é refazer. Ctrl Z desfaz, Ctrl R refaz. Temos aqui as outras ferramentas, como deixar em negrito ou como deixar em itálico. Lembra que você pode colocar várias aqui, se você quiser. Mas vamos colocar em cada um aqui para vocês verem o que cada ferramenta faz. Itálico, deixa em itálico. Sublinhado aqui, vai deixar em sublinhado. Você tem a opção de taxar, que é riscar o texto. E essas opções aqui, geralmente utilizadas em fórmulas matemáticas e em fórmulas químicas, por exemplo, quero colocar 8 elevado a 2. Você pega o numeral 2 e coloca ele como sobrescrito. Tá vendo? Consegue aqui ver que ele ficou em exponencial, o número. Ou, por exemplo, se você formar uma fórmula química, você pode colocar aqui, por exemplo, H2O, por exemplo, fórmula da água, que é 2 hidróxido de hidrogênio com de oxigênio. Consegue aqui selecionar o 2, deixa ele sobrescrito aqui, como a gente pode ver. Enfim, o Word aqui te dá várias opções aqui para você estar fazendo essa edição da fonte. Aqui você consegue aumentar o tamanho da fonte, diminuir o tamanho da fonte. Se quiser fazer isso manualmente, você consegue fazer aqui, ou digitando também. Eu quero a fonte 20, você consegue também. Aqui você consegue deixar tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Só apagar esse aqui, é mais fácil para a gente. Por exemplo, aqui explorando a ferramenta, consigo colocar, deixar tudo minúsculo,
consigo deixar aqui a primeira letra maiúscula, as demais maiúsculas. Aqui você consegue deixar tudo em maiúsculo, como se estivesse utilizando caps lock. Consegue deixar cada primeira palavra em maiúsculo e alternando entre maiúsculo e minúsculo. Aqui, ó, início. Vou apagar isso daqui para a gente ficar mais fácil. E agora vamos falar sobre as ferramentas aqui de parágrafo. Dependendo da empresa que você for trabalhar, eles vão pedir o texto que seja alinhado à esquerda, ou centralizado, ou alinhado à direita, ou ditificado, que é muito comum em documentos legislativos, documentos de lei. Essa linguagem jurídica, geralmente eles utilizam ditificar em trabalhos de faculdade também, que é as normas da BNT. Temos aqui também o espaçamento de palavras, ou seja, a distância entre cada linha você consegue ajustar também. Você consegue adicionar um menuzinho aqui também, ou fazer isso já com os modelos prontos aqui que ele te indica. Uma coisa que legal também, isso é a criação de, para vocês, é a criação de, vou mostrar aqui, marcadores aqui do Word. Você consegue colocar pontinhos e números e subnúmeros, enfim, ele te dá uma infinidade boa aqui de marcadores aqui, caso você queira fazer no seu texto aí para ajudar na organização. Vamos agora fazer sobre a margens aqui. Você consegue aqui recuar ou avançar a margem do seu texto, como a gente pode estar vendo aqui. Fica mais fácil para vocês verem. Consegue recuar ou voltar o texto. Consegue também aqui, deixa eu colocar aqui, a fazer isso através da tecla Table, que é essa aqui, ó, do lado da tecla Q, é um atalho para você fazer esse recuo, caso queira. Caso queira voltar, basta clicar Shift Tab. Você retorna, então, o que estava inicialmente. Você consegue também aqui uma opção de organizar, acho que uma ferramenta bem interessante, essa aqui de organizar, caso queira deixar em ordem alfabética os marcadores. Temos essa opção aqui, ó. Coloca a Z, por exemplo, que eu deixei em decrescente, deixar em crescente, enfim. Consegue utilizar muita coisa aqui no Word. Aqui a gente tem os padrões prontos aqui no estilo de texto, como podem ver. Em estilos. Vou mostrar para vocês aqui. Ferramenta bastante interessante. Ele já te dá um template pronto aqui, o modelo para você já criar, sem ficar perdendo muito tempo aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Te dei aqui a aula sobre uma aula bem introdutória mesmo, Word. O intuito desse curso é realmente te indicar o básico aqui do Word. Se eu conseguir utilizar ali no dia a dia, mas como eu informei na aula anterior, a ferramenta Word é uma ferramenta bem intuitiva. Só de você explorando ela, você já consegue aprender muita coisa aqui. Então é isso, tenha um ótimo dia.